Cesareia, um lugar arqueológico maravilhoso. Depois vamos falar um pouco da história e depois aspectos espirituais. Vamos ter a ministração do casamento e vai ser realmente algo muito profético estar nesse ambiente. Amém. Que é um ambiente onde Herodes quis impressionar o imperador. Então fez uma construção incrível para dizer que estava tudo certo, né? Que eles eram amiguinhos. E o conflito de poder não é Lula e Bolsonaro. O conflito de poder é Herodes, Pilatos e o imperador e Jesus. Jesus é o reino de Deus. O império é romano. Pilatos é o governador. E Herodes é um rei falso. Então, o conflito de poder que está aqui é muito grande. E nós vamos estar em ambientes onde vamos entender que o poder que Deus quer trazer a cada um de nós é o poder de sermos um. Diga para o teu irmão, não há maior poder, Não há maior poder do que sermos um. do que sermos um. A unidade é o maior poder que existe. E esse é o poder que o inimigo odeia que você tenha. Por isso que ele vai colocar tantas situações de inimizades, para que você nunca tenha no seu coração o desejo de ser parte de um todo. As pessoas elas estão cada vez mais isoladas, porque elas não querem fazer parte de um todo. Elas querem que o seu ego domine sobre as coisas. E por isso existem muitos conflitos, os conflitos vão estar aumentando. Então, seja Lula ou seja Bolsonaro, o conflito no mundo vai aumentar. As situações do mundo vão aumentar. E isso não depende de um ou outro. Isso realmente é a palavra que diz que Jesus vai voltar, não vai encontrar fé na terra, vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, mas o que perseverar até o fim será salvo. Então a marca de salvação é uma marca de continuidade. E a marca do desvio é a primeira marca que existiu em todo mundo. Você se desvia daquilo que você deveria continuar. Então vamos continuar hoje sem nos desviar daquilo que o Senhor nos colocou para nós realizarmos em nome de Jesus. Então vocês estão vendo o mar Mediterrâneo direto aí, certo? Uma vista maravilhosa, de um horizonte incrível desse mar Mediterrâneo que acompanha toda a costa de Israel. O mar Mediterrâneo, ele é um mar fechado. Você tem o Estreito de Bósforo, aqui, ali na Turquia, e o Estreito de Gibraltar, ali entre Portugal e Marrocos. Então, porque ele é a maior quantidade de água que nós temos no planeta, mas que na verdade ela é fechada. A maior quantidade de água fechada do planeta por dois estreitos. É como um piscinão que tem dois estreitos de um lado e do outro, escoando, mas aquela massa está ali. É praticamente um lugar fechado. É por isso que tem tanta tempestade. Quando você se abre, você tem menos tempestades. Quando você se fecha, você vai ter mais tempestades. Isso é um sinal espiritual. Porque as pessoas estão fechadas, elas vão viver conflitos maiores. Se elas estão abertas, elas vão escoar essas situações. O Mar da Galileia também é um lago fechado. Porque é fechado, e ainda mais abaixo do nível do mar, tem muitos conflitos acontecendo, muitas situações de vento e que propiciam tempestades. Então essa é uma lição da geografia. Se nós estamos fechados, nós vamos sofrer mais tempestades. Nós temos que nos abrir no sentido de entender todas as correntes que existem de ventos, de oportunidades, para que nós possamos viver uma marca de equilíbrio, uma marca de verdade. Nós temos hoje então bastante coisa por causa do Shabat, né? A palavra sexta-feira em hebraico, né? Para você não se ir no banheiro, é Yom Shishi. Então Yom Shishi, Yom é dia e Shishi é o sexto, certo? Yom Shishi, então Hayom Yom Shishi, hoje é sexta-feira. Esse é o Yom Shishi. Então a sexta-feira, nós estamos aqui no norte, né? Em direção ao norte, mas Israel inteiro vai parar às 6 horas da tarde. Não vai ter ônibus, não vai ter loja, não vai ter nada. E nós vamos tem que estar nesse horário, tem que estar no hotel e fazer o nosso Shabat. Então, como tem o meu aniversário, então nós temos que mudar. Deus é soberano nas coisas, não dá para fazer o nosso programa inicial, temos que sair mais cedo para poder ir no kibbutz onde eu estive, que era a ideia inicial, mas nós vamos lá para Cesareia
nós vamos para o Carmelo, para Elias. Então essas duas coisas são essenciais. E o casamento, então nós vamos fazer Cesareia, vamos conhecer a situação arqueológica, né? O Yonan vai contar a história toda lá, arqueológica e tal. Nós vamos fazer a administração do casamento. Depois nós vamos rapidamente para o Monte Carmelo, a cidade de Haifa. E nós vamos fazer então ali em Elias, que é uma administração muito importante para você entender o que aconteceu ali, os profetas de Baal, o fogo caiu do céu e os locais que existem ali. Vai ver o que é ele olhar para o mar e ver a nuvenzinha do tamanho da mão do homem e voltar 7 vezes. Você vai ver que não é até a esquina e voltar, você vai ver o que é orar, clamar, buscar e produzir o seu resultado. Então nós estamos no ambiente para produzir um resultado. Então aquilo que quem está lendo o livro das trajetórias tal, hoje foi um dia muito importante há 40 anos atrás, aonde eu tive uma experiência, e eu estou querendo explicar com essa experiência como que Deus se relaciona com cada um de nós, nos fazendo um, e fazendo com que os nossos sentimentos possam formar uma coisa só. As pessoas não querem aceitar isso. E nesse momento a igreja no Brasil, ela está simplesmente colocando uma demonização num candidato e uma santificação no outro, que é completamente errado, né? Porque Deus quer salvar o Lula como vida, como alma, e o Bolsonaro não está salvo porque ele está dando discurso nas igrejas. Então essa questão é muito séria espiritualmente, porque está voltando a ser uma situação religiosa. E essa situação religiosa trouxe essa briga toda que nós vemos aqui. Herodes de um lado, o imperador que manda em tudo, um governador que mandava num rei, que Pilatos mandava em Herodes. E na verdade o verdadeiro rei Jesus vivendo tudo isso. Então, para nós entendermos como nós vamos resolver todas essas questões, nós temos de conhecer aquilo que é verdade. A palavra verdade em hebraico é uma palavra muito interessante. A palavra verdade é a palavra emet. Repete comigo. Emet. 1, 2, 3. Emet. Emet. Emet são 3 letras. Justamente a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Começa a verdade com Aleph. A segunda letra é a letra Mem, que é a letra do meio do alfabeto hebraico. E a última letra é a letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico. O Aleph, todo o alfabeto hebraico, ele está marcado com números. Então o Aleph é o número 1. Essa letra Mem do meio é o número 40, que é o número que indica provações, testes, provas. Então a verdade, ela tem um início, mas a verdade ela vai ser provada. E depois o Tav, que é a última letra, que tem um valor numérico de 400, ou seja, 10 vezes mais o 40. Ou seja, tudo tem um início na verdade. A verdade tem um início, um meio e o fim. E a verdade vai ter um início, Aleph, a letra que significa a cabeça. A verdade tem início no cabeça, que é Jesus. Ele é a verdade. Depois no meio, 40, que é uma marca justamente da palavra Maim, que é a palavra Mem, que é esse M do meio, que é a marca de sermos provados. Onde o homem foi provado? Provado em ter água ou não ter água. Você é provado na sua sede. E a sua sede vai te levar à verdade. E se você tem sede da verdade, você vai encontrar a verdade. Aonde? No cabeça. E a letra Tav, que é a última letra, que vale 400, ela significa em hebraico cruz. Você tem o cabeça, a água e a cruz. Porque a cruz é o fim do nosso ego. E aí você vai viver efetivamente a verdade. A verdade é a cruz. E a marca da cruz é a marca de terminar aquilo que poderia trazer engano, para viver 100% aquilo que é a verdade. Então nós queremos viver essa verdade. E há um diálogo muito forte em João capítulo 18, nesse conflito de poder. É quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos ele acaba encontrando uma oportunidade de fazer
esse encontro com Herodes por causa de Jesus. Jesus vai para Pilatos e Jesus vai para Herodes. Então Herodes encontrou uma maneira de ficar amiguinho de Pilatos através dessa situação de que estamos entrevistando Jesus e estamos então resolvendo o problema de Jesus, que era realmente alguém que veio aí, tá vendo no que deu? Acabou que ele está preso, né? Acabou que ele não resolveu nada da situação que ele viveu. Então João capítulo 18, você vê no versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Porque as pessoas têm realmente a questão do conflito do poder. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Olha como ele é a verdade, dizendo: tudo depende da motivação. Então a verdade não é um fato intrínseco. A verdade é a motivação daquilo que você está falando, daquilo que é essencial. Então, olha, é verdade, eu vi, é verdade, eu falei. Não, a verdade é a sua motivação. Você está falando isso porque você quer provar esse ponto. Você está falando isso, então vem essas narrativas. A narrativa que vemos hoje da política: não, porque o Bolsonaro melhorou, não, o Lula piorou, não, porque o Biden é isso, não, porque o Trump é aquilo, não, porque cada um buscando uma situação. E quem que é o mais feliz hoje na questão do poder? É a China. Enquanto está todo mundo brigando aí, Trump, Biden, Bolsonaro, Lula, o Xi Jinping foi reconduzido ao poder por todo o Partido Comunista. Está lá numa boa. E o que é a China? A China é a maior economia capitalista com o maior governo comunista. É o sonho para todo político, é o sonho de ser um ditador. E o povo viver numa economia que funciona. Agora, não existe uma economia, a maior economia, o maior país capitalista não podia ser o maior governo socialista e comunista. Mas a China conseguiu fazer isso. Por quê? Porque a China é o dragão. Alguém já viu o dragão no zoológico? Não existe dragão. Ué, mas você está na Bíblia, existe. E fala que o dragão é a antiga serpente. Então a serpente se transformou em dragão. Uma vez me perguntaram se eu acreditava em evolução. Eu falei: sim, da Bíblia. A serpente se transforma em dragão, não o macaco em homem. A serpente se transforma no dragão. Nós estamos no tempo do dragão. E se você olhar o mapa inteiro do hemisfério norte, você vai ver que existe um dragão com cauda no Japão, na Coreia, um grande corpo, e a cabeça e a língua em Portugal e o pezinho na Itália. É a figura de um dragão, olhando o mapa do ponto de vista do hemisfério norte. Então, depois eu posso mostrar para vocês esse desenho. O que eu quero dizer nesse momento: nós vamos orar por esse dia, por aquilo que nós vamos acontecer, pela verdade. Você vai checar a sua motivação, porque você vai poder provar vários pontos de acordo com a sua motivação. E a sua motivação vai te levar por uma conclusão ou outra conclusão, que são as deduções. E justamente o engano da serpente veio por isso. Olha, eu sei porque Deus não quer que você coma essa árvore, porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Quem queria ser igual a Deus? A própria serpente. E porque ela caiu naquilo que ela não conseguiu, ela vendeu o seu engano. E o que eu tenho mais visto nesses 40 anos de uma revelação que eu tive são as pessoas comprando os enganos conforme as suas conveniências. Declare comigo que nunca o engano seja conveniente em nenhuma área da minha vida. Mas quando o engano for conveniente para você, você vai falar mal dos outros. Quando o engano for conveniente para você, você vai realmente acabar com o teu irmão. Quando o engano for conveniente para os seus sentimentos, você vai fazer com que as coisas sejam do jeito que elas são. Então Jesus, ele questionou em Pilatos a motivação: vem de ti ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, versículo 35: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus:
Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: não encontrei crime algum, etc, etc. Ele perguntou: que é a verdade? Jesus respondeu: não. Jesus não respondeu a Pilatos que é a verdade. Por que Jesus não respondeu? Porque ele disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se ele não deu a voz, é que Pilatos não era da verdade. Porque Jesus não respondeu. Ele não respondeu porque ele sabia que Pilatos não era da verdade. E há muitas respostas acontecendo hoje, e não respostas. E você vai assim: ah, mas a resposta, você não tem resposta porque você não é da verdade, porque a tua motivação não é verdadeira. Então Jesus não está respondendo, mas ele está falando com aquele que é verdadeiro. Ele está respondendo a todos que é da verdade. E nós precisamos então, a verdade do cabeça, vamos ser provados no meio, para chegarmos ao fim na crucificação. A única verdade é que o cabeça vai te provar e a tua resposta vai estar na cruz. Se estiver na cruz a tua resposta, você vai ter então essa resposta verdadeira. Porque para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então nós vamos orar para que você possa nesse dia ter uma experiência. Eu por 40 anos guardei uma experiência, e essa experiência é testemunho da verdade. Ainda que essa verdade não é a conveniência da nossa sociedade, porque a nossa sociedade não quer um relacionamento verdadeiro. Nós queremos relacionamentos convenientes. Nós queremos dizer que eu sou melhor do que você, que meus filhos são melhores do que os seus, que a minha esposa é melhor do que a tua, que meu marido é melhor que o teu, que a minha família é melhor que a tua, que meu ministério é melhor que o teu. Nós queremos dizer que nós somos melhores uns que os outros, e não existe melhor nessa história. Não existe nada melhor. A única coisa melhor é buscar a verdade. O melhor é buscar a verdade. Então você vê que em todas as áreas, né? Olha, o melhor time de futebol não foi campeão. O Brasil tinha o melhor time em 82. Eu estava aqui em 82. Eu ganhei muito dinheiro vendendo camiseta Hering amarela. E depois que o Brasil começou a ganhar, acabaram as camisetas amarelas, comecei a vender camiseta Hering verde. E eu escrevi os nomes dos jogadores com letras nossas, né? Porque letras hebraicas. Sócrates, Zico, Falcão. E vendia camisetas comecei vendendo por $10, $20, né? Cheguei a vender por $50. Até que Paulo Rossi pegou a bola do Toninho Cerezo num atraso terrível, marcou 2-1 e o Brasil perdeu a Copa. Era o melhor time, mas não é o melhor que vence. Não existe o melhor. A sua comparação de dizer eu sou melhor é sempre falsa. Mas busque ser verdadeiro naquilo que você recebeu de Deus. E por isso o livro Trajetórias está aí explicando a verdade dos nossos ingredientes, do que nós recebemos, das nossas conexões, como Deus quer conectar as pessoas, das nossos ciclos, como os ciclos acontecem. Eu estava aqui na mesa com o pessoal de Brasília que está aí, né? E a nossa querida irmã ali, ela é de Correntes do Piauí. Onde eu estive, abriu uma igreja em Correntes do Piauí. Como é que eu podia imaginar que era de Correntes do Piauí? Eles conhecem a minha família lá de Brasília, que são os Contaifers, da Igreja Batista Memorial. Ué, nós nos encontramos aqui por acaso? Não existe acaso em nada. Existe a motivação de Deus em criar as conexões nos seus ciclos, em nossos ingredientes, para formar um caminho e obter um resultado. Esta é a única verdade. Então que nós possamos orar e nos guardar, porque a religião vai pegar a tabela periódica, né? Na tabela periódica existe hoje 107 elementos e vão descobrindo mais, né? Madame Curie descobriu o polônio, materiais radioativos, e as químicas vão descobrindo novos materiais na tabela química de elementos. E a religião vai dizer assim: olha,
Os alcalinos ferrosos não são de Deus. Os gases nobres que são de Deus. Olha, esse aqui são na verdade os halogênios, não são de Deus. Os calcogênios é que são de Deus. Então a religião, ela pega a tabela periódica e ela divide de acordo com a sua conveniência, nunca com a verdade. A verdade é que todos nós nascemos para dar testemunho da verdade. A verdade é o que você recebeu de Deus, e que você possa transmitir isso com toda a verdade. Então vamos orar. Coloca a mão no seu coração e peça agora ao Senhor que te mostre que não tem, porque Deus, ele não tem o bom e o mal. Na tabela periódica de Deus, ele tem a camada de valência, que vai dizer, esse elemento vai se conectar com esse, e o outro não vai se conectar, porque Deus não fez para que se conectasse. Nem todos vão se conectar com todos. Aliás, muitos poucos vão se conectar com poucos. Depende da sua camada de valência. Peça ao Senhor agora, Senhor, obrigado por essa viagem, por todos que estamos aqui, Senhor, por esse casamento, por Cesareia, por Haifa, por Monte Carmelo, por tudo que iremos viver, pela Tua verdade, Senhor. Manifesta a Tua verdade naquilo que nós vamos viver. Manifesta o Teu poder naquilo que nós queremos conhecer. Nós queremos conhecer a respeito de Ti, que Tu és o Rei, verdadeiro Rei. E o Senhor sabe que a nossa motivação é dar a Ti toda a honra, glória e poder. Então dá nesse dia essa vitória em cada um de nós. Não nos distraemos com outra coisa, senão com a marca da Tua verdade. Nós queremos o começo, meio e o fim. Nós queremos dar testemunho de que para isso nascemos. E nós queremos ouvir a Tua voz. Ah, meu Deus, fala com os meus irmãos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Porque aquele que ouve a voz vai saber da verdade. Que possamos ouvir a voz e não termos vozes estranhas entre nosso meio. Nem voz que fala mal um do outro. Nem voz que se compara um com o outro. Nem voz que se exclui daquilo que o Senhor escreveu para cada um de nós vivermos. Nos dá a Tua experiência em cada ambiente e nos dá sempre a Tua verdade. Oramos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém? Diga ao teu irmão, a verdade é que nós nos amamos. A verdade é que nós nos amamos. Amém? Glória a Deus. Yorama tá dizendo, beber macho, Lakashata beber alma, macorepó, manano cima, madeler, Quando os navios ficaram lá fora do Porto Pequeno, de lá eles entraram para cá, botaram um barquinho, levaram uma oferta, subiram aqui para o templo. Estou falando da época romana, na época de Jesus. O Paulo estava aqui, o Pedro também. Oferta para Deus. E aí desceram. Qual foi a próxima coisa que eles fizeram, os marinheiros? Aqui tinha... Esses lugares eram o spa, o jacuzzi. Mulher, depois de 6 meses no mar, sempre tinha muita festa aqui, da época dos romanos, né? Então, chegando, amarrando o barco, templo, voltando, desfrutando, né? Tipo em Amsterdã a mesma coisa. Chegaram no barco, foram para a igreja, depois foram para as mulheres. Por isso, até hoje, temos igrejas. Em volta das igrejas temos a parte do Red Light District, onde tem todas as prostitutas. Até hoje, desde o século XVII. Aqui é a mesma coisa. Os lugares que eles botaram esses mosaicos da época romana, que é bem simples, eram aqui mesmo, exatamente por causa disso. Essas aqui eram armazéns. Todas as mercadorias que chegou aqui, entrou para cá. Eles fizeram uma grande reforma aqui. Alguns anos atrás não tinha nada aqui. Só o início da reforma. Por isso vamos entrar aqui, é um museu com filme. Vou mostrar tudo para vocês. Eu vou fazer muito... vai ser tudo muito lógico para vocês. Muitas camadas. Mas você vai ver como a Cesareia está sendo construída. É destruída. Ok? Vamos entrar. A realidade do que Ele deu para cada um de nós. Dos nossos ingredientes se conectarem de acordo com a visão de Deus. Não com a nossa visão pessoal, por melhor que ela seja.
Você vê que o inimigo vai frustrar todos os planos até ele desviar ao máximo. Quando ele desviou ao máximo a mulher de Herodes, depois a mulher de Herodes, a segunda, porque tem 4 Herodes na verdade, né? Teve o Herodes de Jesus, o Herodes o Grande, depois teve Herodes Antipas, depois Herodes Agripa e depois o 4º Herodes que não fez nada. Basicamente o forte é o grande que foi no tempo de Jesus, depois o Antipas que mandou matar, e depois o Agripa, que teve o diálogo com Paulo aqui. Paulo ficou preso aqui em Cesareia por 2 anos. E aí eles falaram assim, ó, você não tem mais culpa de nada. Aí o pessoal da Cesareia falou assim, Paulo, se você não tivesse apelado para Roma, você estava livre. A gente ficava a igreja aqui em Cesareia, tá vendo sua bocona? Hã? Eu falei assim, importa que eu dê testemunho em Roma. Não é, o testemunho não é a nossa facilidade. É o propósito que Deus tem em testemunho. O testemunho que Deus quer é para vencer o inimigo. Então a vida não é um processo da nossa facilidade. Por mais que eu queira também tornar as coisas fáceis, eu queira fazer o mais fácil, a vida não é o mais fácil. A vida é o que você recebeu, a conexão, o ciclo, a trajetória e o resultado na mão de Deus que Ele vai usar contra o inimigo. O resto é a tua existência, dentro de um sistema que pode ser mais fácil. Nós queremos o mais fácil, Deus não quer o mais fácil. Deus tem pela sua razão um objetivo de ligar todas as coisas para produzir um testemunho. Então essa visão vai ficando clara para as pessoas ao longo da história. Que a visão não é que eu sou melhor, que eu sou pior, a visão não é isso, que eu fiz, você não fez. Porque o inimigo está colocando nos corações essa motivação. Deus está lendo a motivação. Os homens de verdade, nunca a mentira teve tão forte. Como é que a mentira vai poder vencer uma eleição no Brasil? Você fica olhando a coisa quase que assustado. De tanta mentira, e as pessoas estão acreditando na mentira e não conseguem virar verdade. O nome dele era? Não conseguem, porque eles estão confiados. Pontos Pilatos, mas a gente nunca achou na arqueologia. Aqui que achamos essa pedra. O nome dele está aqui mesmo. Pontos Pilatos. Essa pedra foi achada aqui. Ok? É só nos últimos anos achamos um anel também em algum lugar com o nome dele. Mas até da arqueologia aqui na Cesareia não achamos o nome dele em nenhum lugar. Até que chegou a hora que achamos. Agora a gente sabe que é verdade, porque ele estava aqui, morou aqui. Não é só foi escrito sobre ele na Bíblia, o Joséfos Flávio também escreveu sobre ele, mas até que achamos arqueologia para saber de verdade que ele estava aqui. Né? A pedra é verdadeira, original, está lá no Museu de Israel em Jerusalém. Existe. Essa aqui é uma pedra, porque todo mundo quer tirar um pedaço. Aqui estamos já no palácio, gente. O palácio romano tinha um peristilo. Esse aqui é um jardim que estava dentro da vila romana. Agora, cadê o lugar onde ele tomou vinho ou café de manhã? Ah, fica perto do mar, dentro do mar, com uma piscina de água doce até. Vamos ver. Oh, que chato, né? Mordomia. Poço de água, a gente tinha cisterna de água aqui perto do mar. Incrível. Mas não tinha bastante água para esses romanos que gostaram de jacuzzi, piscina. Por isso eles construíram o aqueduto que trouxe água para cá. Mas por enquanto, temos bastante para essa piscina. É para o palácio. Tá vendo o Herodes ali pescando? É ali a varanda dele. Era aqui. Temos mosaicos. Lá está o Leviatã pescando Herodes. Ali, ó. Incrível, né? Ainda existe. Gente, você pode